Então assim, a gente começa hoje falando das forças ativas e reativas e em consequência desses dois conceitos que são a expressão no sujeito dessas forças. A gente sempre tem... Oi? O surapinho ali? Tem, a gente já pôs aqui. Sempre imaginando aquela linha, uma linha imaginária, imaginando uma linha imaginária, Lenir, que vai na parte de cima ficar a consciência e a parte de baixo a inconsciência, certo? Bom, a gente tem dito e tem trabalhado que nós somos regidos na nossa consciência por essas forças inconscientes. Na nossa inconsciência, a gente tem força de duas naturezas. A gente tem um conjunto de forças que está muito ligado a normas e regras sociais que a gente foi introjetando ao longo das nossas vidas, que é o que a gente aprende na família, a gente aprende na escola, a gente aprende na nossa vida em sociedade. E quando a gente diz a gente aprende, a gente não está falando necessariamente num aprendizado formal, mas sim essas regrinhas de convivência que a gente desde criança começa a perceber que muitas vezes quando a gente é sincero ou diz o que pensa, acaba colhendo como resultado algo que não nos agrada muito. E aí a nossa alminha, que é como um rio que está sempre buscando o caminho mais fácil, ela acaba achando que o melhor é evitar as exigências da vida, qualquer dificuldade. Então a nossa alminha vai tentando arranjar um caminhozinho mais fácil para ela. Contornando obstáculos e não enfrentando. E não enfrentando. E com isso a gente vai se desabilitando cada vez mais para a gente ser autêntico, para a gente ser quem a gente é, para a gente ser fiel aos nossos próprios valores. Então, bem grosseiramente, a gente tem trabalhado dizendo que esse conjunto de valores, que são valores que a gente vai incorporando, consciente ou inconscientemente, ao longo das nossas vidas, é um código da moral. E os valores, que são os nossos valores amados, que são o que de fato nós escolhemos para nós a cada instante, a gente está chamando esse conjunto de valores de ética. Então a gente está fazendo uma contraposição, de um lado a moral e de outro lado tudo que representar o que a nossa alma deseja de ética. Bom, então esse conjunto de forças que estão aqui na inconsciência, que representam esses valores morais, convivem com um outro conjunto de forças que representam os nossos valores amados, os nossos valores que correspondem aos nossos desejos, que muitas vezes estão em contraposição com esse código moral. Então, às vezes a gente diz assim: eu fiquei tão em dúvida, eu não sabia o que eu ia escolher, porque assim, eu queria fazer uma coisa, mas eu sabia que eu tinha que fazer uma outra coisa. Ou eu tive que escolher entre o que era certo e o que eu queria. Que é um dos conceitos que a gente vai ver hoje, logo mais adiante, que é essa ideia que a gente tem de que existe um certo e de que existe um errado. Se eu me pendurava hoje no pescoço do Emerson na frente do banco aos pulos e gritos, ou se eu, foi o que eu fiz, ou se eu me deixava conduzir pelo olhar dos guardas, porque o Emerson nos ofereceu a música, eu escutei a música, fiquei doida com a música, berrei, gritei, chorei dentro do carro.
peguei o Lourenço, que a gente ia sair de uma diligência, e voltei pro banco. E aí já tinha fechado o banco, né? E aí os caras não me deixaram entrar. E aí eu pedi pelo Emerson. E aí o Emerson veio, e quando o Emerson saiu, eu comecei a pular, e quando eu pulei no pescoço dele. E aí fiquei olhando para ver se os guardas não armados ou não. Os guardas, né? E claro que são forças que têm uma... Elas caem num terreno fértil, né? Do que o outro vai pensar, do que o outro vai dizer, do que será que o Lourenço, meu filho, estava junto, do que será que o Lourenço vai pensar de mim. E essas, quanto mais tolo for o exemplo, mais claro fica a briga dessas forças dentro de nós. Não são com as coisas assim, de fato, graves que a gente se vai. A gente se vai mesmo no dia a dia, fazendo pequenas concessões, né? Pequenas amarraduras, pequenas cedências. É aí nessa coisa bem... No cotidiano, no pequenininho. Eu nunca sei se isso é o varejo ou se é o atacado. Eu nunca consegui gravar. O varejo é o pequenininho? Então a gente se vai... em grande quantidade. Então a gente se vai no varejo. Isso se vai do colocar. A gente se vai para... Sucumbe, seria? A gente sucumbe, a alma da gente vai se encolhendo, porque claro, assim, se eu sei da minha inclinação, que é de comemorar a minha alegria, e se eu começo a reduzir a minha alegria para que ela fique mais pasteurizada, para que eu não pule tanto, para que eu não grite tanto, para que eu não chore tanto, para que eu não pague o preço dessa singularidade, a gente se vai, porque a gente vai adoecendo, a gente vai perdendo a graça, vai perdendo o brilho, a gente vai fazendo essas concessões que vão constringindo a alma. E aí chega no final do dia, a gente está menorinho, a gente está menos potente. Tem menos brilho, né? Tá menos assim, a gente tá mais apagadinho. Mas a gente fica doente, quer dizer, a maioria das vezes fica doente por um fato só. Não. Vários fatinhos. Fatinhos, exatamente. Claro que às vezes acontece algo que é tão avassalador que nos tira o chão. Mas não é a nossa vida assim o tempo inteiro. A gente se atrapalha no dia a dia, no cotidiano, naquela relação com um outro que a gente não consegue protagonizar uma versão de nós que nos faria mais feliz. O que a gente tem que estar muito atento é que dentro da nossa alminha, no nosso inconsciente, esse conjunto de forças existe e está o tempo inteiro competindo umas com as outras. Quando a gente protagoniza alguma coisa, é porque ou as forças reativas, estou botando elas em azul, ou as forças ativas, estou colocando em preto, conseguiu naquela hora vencer e se manifestar na forma de uma ação, de um pensamento, de um sentimento, de um desejo. Então, hoje eu estava numa discussão, entrou uma colega nova no nosso setor e a colega entrou, e geralmente, né, as pobres vítimas que entram por último, né, sempre a gente tem um desejo de que elas cubram os horários que são mais difíceis, né. E essa colega chegou assim com uma série de impossibilidades, assim, ela já chegou não podendo um monte de coisa, né. E aí não podia isso, não podia aquilo, e não podia aquilo porque tinha hidroginástica, não podia aquilo porque tinha não sei o que, tinha não sei o que. Bom, e aí eu comecei a pensar, tá, e que horas ela vai trabalhar mesmo, né? E a gente fazendo das tripas coração para dar conta das coisas. E numa determinada hora assim, a nossa coordenadora fez uma proposta que ela não podia, porque diz que a hidroginástica não tinha opções de horário. E aí me bateu o seguinte pensamento, assim, aí eu disse para as gurias que trabalham comigo e que são bororoenses também, de gurias, preciso compartilhar um pensamento horrível, mas não é com qualquer pessoa. Meu pensamento horrível era o seguinte, vou ligar
para a aulinha de hidroginástica e vou perguntar mesmo se não tem horário para trocar ou se ela está aplicando 171 para cima da gente. Vamos combinar que eu tenho mais o que fazer do que ficar controlando a minha colega, né? Mas o pensamento... Mas uma inclinação e tanto. Mas o pensamento aparece. Esse pensamento que apareceu foi um pensamento completamente reativo. Eu não estava no centro da minha vida, não estava fazendo uma escolha que era bom para mim, estava a fim de encontrar um jeito de controlar a coleguinha e tentar enquadrar a fulana, que nem é minha função. Bom, veio na forma de pensamento. Aí eu me dei conta, ele fez assim e... voltou ao limbo. Crau, subiu. Apareceu. Então, o que aparece é um pensamento, é um sentimento, é um desejo, mas aparece. Aparece para quem? Aparece porque aqui na consciência eu tenho o meu radar de consciência, o meu rastreador. O meu rastreador se chama atenção amorosa. Ele fica ali, quando ele encontrou aquele pensamento assim, e minha atenção amorosa, ele negou assim, ele esperneando, louco pra sair controlando a coleguinha, descobrindo tudo era mentira, e chegar na cara dela, mentira, mentira, mentira. Aí eu olhei aquele lugar, eu me parei a rir assim, sabe, do que estava acontecendo. Bom, isso faz parte da nossa saúde emocional, a que a gente possa rir das coisas que... Isso sou eu? Não, né? Do radar. É o radar. É um pensamento bagaceirice. Deve ter sido isso. Aí a gente encontra uma bagaceirice dessas e a gente fica feliz de ter encontrado esse negócio enquanto isso ainda é pensamento. Porque se tu não tá com o teu radar ligado, quando tu percebe, já não é mais pensamento, é ação. Às vezes a gente pega uma ação ainda no início da ação. Outras vezes, tu pega a ação quando tu já protagonizasse a bagaceirice aquela, os resultados adversos já começaram a aparecer, e aí tu tá de cara e tu te dá conta assim, ai, como eu sou infeliz, como a vida é ruim comigo, tudo dá errado comigo. Mas é que a gente não estava atento às manifestações destas forças reativas. Então, não é porque a gente protagoniza uma força reativa que a gente vai precisar agir naquela, empurrado pelaquele negócio. Não. Se tu pega um pensamento, se tu pega um desejo, fantástico. Ainda dá tempo de tu trabalhar em cima daquele negócio. Se tu não pega antes, se tu pega uma ação, ok, mas pegou o negócio. Porque quando a gente pega, a gente ainda tem possibilidade de investigar e perceber o que está acontecendo. Eu não estava em cima de um banquinho, eu estava em cima de uma escada Magiro controlando o mundo agora. Bom, isso acontece o tempo... Ainda não tinha pegado o telefone, né? Não tinha, exatamente. Podia já ter, inclusive, tá dizendo pra ela, podia ter me dado conta quando tava dizendo, vem cá, fulano não mente. Daí eu liguei lá, porque o negócio Ainda bem que foi antes. Ainda bem que foi antes. Bom, isso é pra gente perceber que não há como neutralizar esses núcleos de forças reativas. A força reativa, ela não é só um conjunto de valores. Essas forças reativas, elas também são compostas pelaquela tríade que a gente já falou, da inconsciência, que é o nosso... A grandiosidade, a onipotência e a arrogância. Lembrando que a grandiosidade é supor ser maior do que você é, a arrogância ser melhor do que o outro, e a onipotência ter mais poder do que você tem. Então, toda vez que eu saio do centro da minha vida e resolvo me enfiar na vida dos outros, como o casinho, eu e a minha colega, é porque eu tô fora do meu centro. Não tô sendo movida por forças ativas. Isso somos nós o tempo todo.
Com o passar do tempo, de tanto a gente exercitar a tal da atenção amorosa, a gente vai cada vez mais protagonizando menos ações reativas. No espaço público, né? Ali. Se Às eu não vezes- tivesse contado para vocês, vocês não tinham ficado sabendo da minha baixaria. E o Gabriel não estava gravando. Essa parte nós vamos ter que editar do vídeo. Eu realmente Não sei. podemos ficar É. falando essas baixarias aí. É porque a gente pode protagonizar dentro de nós qualquer cenário. Quanto mais consciência a gente tiver desse protagonismo íntimo, mais oportunidades a gente tem de se divertir e de escolher se a gente vai publicar isso ou não. Agora, desfrutar e reconhecer no espaço privado é obrigação do sujeito que quer viver bem. Nós não temos o benefício de deixa pra lá, não vinha. Não, aí não. Deixa pra lá, não vou compartilhar, sim. Eu queria só mais muita calma nessa hora, porque essas forças reativas, essa tríade, ela acontece, né, como vocês falaram, o tempo todo, O tempo inteiro o em tempo nós. inteiro, e é preciso estar atento E forte. e forte. Quando o Gabriel diz assim, o tempo todo, é o tempo todo do estado de vigília e do estado de sono. Porque na insonação, na produção dos sonhos, os estados oníricos, eles são, por excelência, a produção de material inconsciente, aonde essa tríade ela é absolutamente prevalente, né? Então, nos sonhos a gente aparece com uma série de empoderamentos, de capacidades e de coisas mágicas que em verdade a gente não tem, né? Então, essa inclinação da alma, ela se realiza todas as noites, nós não lembramos, mas nós sonhamos. O mecanismo que está em ação nos sonhos são esses, da tríade inconsciente, e outros mais. Então, durante o dia, no espaço de vigília da nossa consciência, ele é um espaço super reduzido para que a gente desenvolva essa atenção amorosa, a investigação amorosa e a ação curativa, que são as nossas escolhas. E é nesse espacinho da consciência que a gente precisa trabalhar, porque ao conscientizarmos isso, nós continuamos mandando para a nossa inconsciência um tipo de conhecimento do tipo, não me convém protagonizar no mundo real, no espaço físico, determinadas inclinações. E aí, quando a nossa inconsciência aflora espontaneamente, a gente já tem essa instrução de que não convém, né? E esse é o processo de conhecimento e de cura. A gente começa a se surpreender com ações, com escolhas muito rápidas que a gente faz, com gestos espontâneos, com falas espontâneas, em que a gente se surpreende protagonizando um sujeito muito mais cuidadoso consigo. Então, a gente precisa desenvolver nesse espaço da consciência essa celebração interna, porque isso nos sacia a alma e isso faz com que reduza a impulsividade. A pessoa não precisa mais botar para fora. Ela já se entretém com esse mundo interno. Isso é absolutamente protetivo. Esse é o desenhinho que tem ali no material um espaço para vocês, tem uma linha escrito consciência e inconsciência na segunda página, no esquema das forças, é para a gente desenhar isso. E para a gente desenhar... O que é a última ali? Aqui em cima? Não, Aqui, arrogância. arrogância. Grandiosidade, onipotência e arrogância. Nessa, não é no de hoje. Não, é no de... Da outra semana. Aqui, no da semana passada, nós ainda estamos lá. Esse esqueminha, ele é dinâmico e a gente agora vai completando ele com o que a Cristiane falou. Nós temos que juntar duas coisas. Nós temos que juntar a ideia de quando nós somos movidos pelas nossas forças ativas, a gente chama esse sujeito, naquele momento, de si próprio. Si próprio porque sim, a gente está
protagonizando o nosso desejo mais amado. Mesmo que depois ele mude, naquela hora sim, era isso que eu queria fazer. Mudou, passou, não foi do jeito que eu imaginei que seria, tá, mas era aquilo que eu queria. Quando eu protagonizo versões que foram movidas pelas forças reativas, quer sejam elas de origem da moral, quer sejam elas da nossa inclinação inconsciente, que todos temos o tempo inteiro, como bem lembrou o Gabriel, a gente diz que nós somos um si mesmo. Então, assim, um exemplo bem simplinho. A gente gostaria de poder ser uma mãe boazinha. E uma mãe boazinha é aquela mãe que não diz não para os filhos. Aí chega a filha que se atrasou para ir para a faculdade e diz para a mãe: mãe, tu me leva na faculdade? E a mãe tem um compromisso e não é bom para a mãe chegar atrasada no compromisso. A mãe está pensando o seguinte: por mim, é bem assim que a gente funciona. Por mim, eu não levaria ela. Ouça uma expressão, por mim. Por mim, eu iria para o meu compromisso, porque eu tenho uma reunião de trabalho importante e é bom para mim que eu não me atrase. Mas, como a minha filha está me pedindo, por ela, que eu gosto muito dela, eu vou levá-la à universidade. Aí a mãe vai pelo trajeto, levando a filha para a universidade. Vamos imaginar que a filha não more, não estude num lugar tão longe, fora de Porto Alegre, mas que estude lá pela PUC, vai pegar Ipiranga, toda engarrafada, e aí vai pelo caminho, espraguejando, e começando a ficar irritada, e aquele trânsito da Ipiranga devagar, e aí ela já começa a olhar para a filha, e a filha está de fone no ouvido, lendo um livro, do lado da mãe, e a mãe já está se sentindo motorista da filha, porque essa vadia, se ela não dormisse até tarde, e agora nem falar comigo, e já vai absolutamente fora dela. Furiosa com a filha, porque eu tinha que ter feito o que era bom pra mim, porque tu vê, por causa dela eu vim pra cá e agora ela não me dá bola e ela não fala comigo, e aí na hora de sair, a guria que já tá atrasada sai correndo do carro e a mãe abre a janela e dá aquele berro: nem pra me dar um beijo pra arranjar tempo. E aí volta furiosa, atrasada pela sua reunião, e enfia os pés pelas mãos. Ou o carro abaixo. Ou o carro abaixo. Ou qualquer coisa desse modelinho. Quem que a gente viu aí? A gente viu uma mãe, não vamos questionar o amor dela pela filha dela, mas que tinha um amor, tinha um desejo, que ela poderia ter honrado o desejo. Quero dizer para a filha: negrinha, negócio seguinte, eu tenho reunião, não posso me atrasar, tu faz o seguinte, é muito importante, tu não pode chegar atrasado. Não, porque eu tenho prova. Ah, ok, tá aqui os pila, pega um táxi. Poderia ser isso. Ou, se ela fizesse isso, fosse para a reunião e ficasse bem na reunião, isso é importante. O selo de qualidade, que nós vamos ver o nosso último conceito de hoje, o selo de qualidade, se a gente foi si próprio ou si mesmo, se a gente se pautou por forças ativas ou reativas, se a gente fez o que era bom ou o que não era bom para nós, é a sensação de conforto, de bem-estar. Então vamos imaginar que a mãe deu dinheiro para a filha foi de táxi. Fantástico. A mãe foi si próprio, fez o que era bom para ela, com atenção e cuidado na filha, que é sim um amor dessa mãe, mas ficou tranquila, ficou serena, ficou com uma sensação de bem-estar. A mesma mãe poderia ter olhado para sua reunião, olhado para a necessidade da filha e ter pensado: frente à necessidade da minha filha, ela tem uma prova e se atrasou, não sei se vai conseguir táxi, não sei se vai chegar a tempo, eu não consigo deixar de levá-la. Então, levá-la é para mim um amor muito maior do que para minha reunião.
E aí ela escolhe ativamente levar a filha na universidade, porque ela quer levar a filha na universidade. Ela não está fazendo um favor para a filha. Ela está no centro da vida dela, fazendo uma escolha do que é bom para ela, cônscia de que ela não poderia protagonizar a mãe que não leva a filha. E vai na boa. E se a filha está com fone no ouvido, se a filha está estudando para a prova, se a filha sai correndo e não dá beijo, tá tudo bem. Porque ela sabe que ela fez o que ela desejava fazer. Então, não é o ato que nos diz se nós fomos movidos pelas forças ativas ou reativas. O que nos diz é a sensação que vem colada. Um si próprio tem sensação de bem-estar, muitas vezes um bem-estar bem triste, mas é bem-estar. Eu vou fazer uma pegadinha. E o, enfim, coisa errada. E o si mesmo, a sensação é de desconforto. Para a gente gravar, a gente pode fazer uma brincadeirinha, quer dizer o seguinte: o reativo é vingativo, sabe? Sempre que a gente tem uma frase que é muito linda e diz assim: a aparente submissão justificará a vingança retaliadora. Não esquecendo que para se vingar no alheio, em geral, a gente se rala junto, né? Porque somos nós que estamos protagonizando a vingança, e para que a gente se proceda, para que a gente se incline numa ação que vai lesar o outro, a gente se dedica nisso, a gente gasta energia nisso, a gente se põe nesse negócio, né? Isso aí não é uma coisa assim que sai simplesmente sem nenhum custo de nós. A gente precisa se concentrar nisso, pensar como é que o outro vai se ralar, o que a gente tem que fazer para o outro talvez se danar. Tem todo um envolvimento do sujeito nisso. Então, reativo lembra vingativo. E essa vingança, ela cobra um custo. Né? O reativo e de energia. O reativo, ele está sempre submetido. O reativo está sempre ligado ao outro. O reativo é o sem autonomia. É sem essa força de expansão e de liberdade. Então, quando a gente vai alinhavando outros conceitos, vai ficando cada vez mais rápido o raciocínio, né? Quando a gente tiver, assim, no final hoje, a gente vai estar com mais conceitos, então fica mais o raciocínio ele vai ficando, vai fazendo claro. Mais sinapses, sabe como é que é? Antes a gente tinha dito que quando a gente protagoniza essas ações movidas pelas forças ativas e, portanto, somos si próprios, a gente tem essa sensação de bem-estar. Assim que passa a ação, a gente tem um mecanismo de esquecimento. Então, para abrir lugar no nosso sistema de informação, a gente não pode manter na consciência tudo o tempo inteiro, porque senão nós vamos ficar inundados de lembranças e de tudo que já nos aconteceu e não nos sobrava condições de ir caminhar até ali. Então, o esquecido é inconscientizado e tudo que foi vivido como bem-estar, ao retornar para a nossa inconsciência, bombardeia os nossos núcleos de forças reativas. Porque aí vai ficando aquela sensaçãozinha, olha só, não era bom para mim levar a minha filha. Ok, mas ele é uma pessoa muito importante na minha vida. Ok, então eu consegui organizar as coisas, dei dinheiro para que ela conseguisse o que era importante para ela, e eu fui para minha reunião e eu fiquei bem. Eu consegui ficar bem sem protagonizar aquela mãe que se despe em praça pública para dar as roupas para o filho. Que novidade na minha vida. Então, a gente vai vivendo estas ações que são protagonizadas por nós
com autoria, com bem-estar, com bem-aventurança, e tudo isso vai se inconscientizando e vai decantando dentro de nós e vai cada vez mais apequenando estes núcleos de forças reativas. Nós costumamos ter bastante êxito no apequenamento do conjunto de forças da ordem da moral. Aqui a gente bombardeia mais forte e eles ficam pequenininhos mesmo. Mas neste conjunto da tríade inconsciente, É melhor sorrir a para gente, ela. é melhor a gente... Ai, ainda bem que eu peguei essa bagaceira a tempo. Desconstruir os mecanismos de da moral, são muito mais, a desconstrução da moral ela é muito mais exitosa do que a desconstrução da tríade inconsciente, porque ela faz parte, né? Ela faz parte do nosso desejo de transformação. Nós precisamos da nossa potência criativa, do desejo de transformarmos a nós e ao nosso ambiente para que a gente tenha êxito. Então, essa tríade, ela tá assim, a gente descuidou um pouquinho e ela já está ali, né? Então, com esse pessoal é melhor não brigar. Com esse pessoal é melhor compor, é melhor declinar, é melhor rir, é melhor brincar. Porque na medida boa, isso é a nossa potência criativa, isso é o nosso desejo de transformação, é isso que nos move. Se a gente está mal sentado e se dá conta que está mal sentado, a gente quer se sentar legal. Se está com calor, a gente quer mexer no ar-condicionado, quer tirar roupa. Se está com fome, a gente quer comer. Se está mal numa relação, a gente quer falar. É essa tríade que na medida boa produz saúde em nós, mas no excesso se manifesta como um desejo de controle. Lembrem do desenhinho do Pink e do cérebro, dos dois ratinhos que estão sempre querendo conquistar o mundo. Então, no excesso nós já estamos querendo mandar na vida alheia, inclusive descobrir se a fulaninha tem outro horário de ginástica para fazer. Tem duas observações que nos ajudam, que é aquele ditado: lo pouco agrava, lo mucho enfada. Então, o que é pouco vai bem, o que é demais enche o saco, né? A outra questão para nós importante nesse funcionamento é que essa articulação da nossa inconsciência, ela é muito sofisticada, ela é muito delicada e é difícil que a gente saiba exatamente o que é que está acontecendo. Então convém não maltratar, convém não falar mal da gente, convém ter modos, porque aí a gente tem inclusive um pouco mais de serenidade para avaliar aquilo que a gente está, aquela inclinação de transformação, para que a gente possa ver se o que eu estou querendo transformar está dentro da minha governabilidade, está dentro do meu quadrado, diz respeito a mim, ou se o negócio já está no quadrado assim, alheio, fermentado. A gente precisa um pouco mais de tempo, assim, um pouco mais devagar. Tá claro até aí? Sim. Saindo daqui e indo para o nosso item 3, que são atalhos e processo de escolha, a gente continua com esse esquema explicativo e aí vamos nos dar conta que o curso do mês que vem é sobre escolhas. Nós escolhemos o tempo inteiro sem parar. Para a maioria das nossas escolhas, o nosso corpo escolhe sozinho e a gente não fica nem sabendo. Cada vez que vocês dão uma mudadinha de posição aí na cadeira, foi escolhido, teve toda uma inteligência corporal que percebeu uma situação, investigou se ela estava boa, abriu um leque de opções, desse leque pegou uma e agiu. E nós nem ficamos sabendo desse negócio. Quando isso são reações corporais, parece que tudo bem, né? Que o nosso corpo tem toda... Corporal aqui, Oi. uma reação corporal.
Voltando naquele pedacinho O ali. pedacinho, esse pedacinho? Não, esse da potência. Ah. Como é que eu não consegui captar como essa grandiosidade, onipotência e arrogância, ela seria elemento de potência criativa? Assim, ó, Até a arrogância? isso... Não, é que assim, ó, assim? não tem arrogância, não tem onipotência e não tem grandiosidade. Isso já é, essas três, a manifestação do desejo de controle. Tá. O que está aqui no nosso inconsciente é o nosso desejo de transformação. Isso sim, que quando a gente pesa a mão, ele vira ou grandiosidade, ou onipotência, ou arrogância. Assim, Que é desejo de controle. Então, tu tem toda a razão. Da forma como a gente colocou o esquema aqui, parece que isso eles daqui são tá... elementos... Não, Isso entra na receita daqui daquele tá bolo. pra cá. não. Isso daqui tá pra cá. Ele não E isso daqui não é da tá- receita daquele bolo. Não, é do outro bolo. É desejo sabe o que é? de transformação. Vou usar um exemplo assim. É como um crescimento anormal da célula que fica canceroso, que fica cancerígeno, que tem um processo de adoecimento. A célula cresce, tá beleza, né? Tu tá lá te posicionando, o que é melhor para ti, pro teu sentado, pro teu joelho, pro teu isso, teu aquilo, tá beleza, tá legal. Daqui a pouco dá um faniquito. Dá um faniquito e já começa assim, Leonardo, será que tu poderia chegar um pouco mais para lá? Porque não sei se tu percebeste que o teu pé, sabe? A pessoa tá indo bem, tá indo cuidandinho de si, de repente o troço toma uma fermentada e vira outra receita, outro bolo, outra coisa, intoxica. O desejo de transformação sofre uma mutação de células, se intoxica e fica assim pros lados. Não, é totalmente diferente da potência criativa. A relação da Foi uma potência... economia de espaço aqui que Não foi... deu certo. Geralmente as economias psíquicas também não dão certo. Não, eu estava pensando aqui que talvez a relação da potência criativa com a tríade seja só que as duas estão situadas no inconsciente, né? Sim. Eu acho que é isso que elas estão Exatamente. no mesmo sítio lá. Sim, Ah, elas no estão no mesmo mesmo sítio. sítio e elas têm a intenção de transformação. Só que uma é uma força de saúde e a outra uma força de adoecimento. Há um crescimento na célula, beleza, cresceu demais, começou a comer a célula do vizinho. Não, só um pouquinho. Na verdade, as duas são fruto da mesma origem, né, do desejo de transformação. Desejo de Ou transformação. seja, na Exato. medida certa, ele é bom, potência criativa, São. Passou da no conta. excesso vira São. a tríade. Só lembrando que Manifesta-se através da isso. tríade. Só lembrando que esse excesso